Fala galera, Jean do Moraes aqui, professor de História do Colégio Curso de Aplicação. Eu falei para vocês que a gente ia trocar umas ideias sobre o Reino de Israel, lembra? Pois muito bem, o aumento dos impostos fez justamente para a construção do Templo de Jerusalém, fez com que o Reino de Israel se separasse, né? 10 tribos, 10 das 12 tribos originais formaram o Reino de Israel, com capital em Jerusalém, né? E duas tribos se uniram e fundaram um reino separado, chamaram o Reino de Judá, né? Com capital em Samaria, se eu não me engano. Quem nascia em Israel era chamado de israelita, não israelense. Israelense é quem nasce hoje no Estado de Israel. E quem nascia no Reino de Judá era chamado de judeu. Daí essa confusão, né? Os hebreus, judeus e tal, é exatamente por conta dessa cisão. O Reino de Judá foi invadido pelos assírios e desapareceu. O Reino de Israel foi invadido pelos babilônicos, né? O templo, inclusive, de Jerusalém foi destruído. Os judeus foram levados, os israelitas, no caso, né? Foram levados como escravos. É o cativeiro da Babilônia, né? É a segunda vez que os judeus, que os hebreus saem do seu território, dessa vez forçadamente, né? Inclusive aqui fica uma curiosidade, no Templo de Jerusalém era onde teoricamente estaria guardada a Arca da Aliança, né? A fonte do poder divino na Terra. Quando o Templo de Jerusalém foi destruído, os babilônicos levaram a Arca da Aliança e ela desapareceu. Depois o Templo de Jerusalém foi reconstruído, mas aí já sem conter a Arca da Aliança, né? Eles são libertados do cativeiro da Babilônia, né? Retornam para a região da Palestina, para Canaã, mas logo depois são submetidos ao poder de Roma, né? Começa uma série de contestações ao poder do imperador, né? O poder de Roma, e aí os romanos, para estabilizar a região, para acabar com a rebeldia, decretam a expulsão dos hebreus da Palestina, a tal da diáspora judaica, né? Essa diáspora judaica ou diáspora hebraica, como está aqui, faz com que os hebreus se tornem um povo sem pátria, espalhado aí pelo mundo. Os hebreus, inclusive, só voltarão a ter um Estado autônomo em 1948, logo no fim da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Fenícios. Tá aqui embaixo, galera. Os fenícios são onde hoje é a atual... Ai, gente, como é o nome? Líbano. Inclusive a bandeira do Líbano tem uma árvorezinha, não sei se vocês perceberam, que é um cedro, né? O cedro faz referência justamente aos antigos fenícios, né? Os fenícios, eles usavam o cedro como uma madeira, usavam o cedro para fazer barcos, já porque era uma madeira, primeiro, abundante na região e de ótima flutuação. O que nos explica o nosso primeiro ponto aqui, ó, galera. Talassocracia. Talasso é mar, cracia é modelo de governo, ou seja, o poder político era ligado ao mar. Por isso, ó, a principal atividade econômica dessa galera eram comércio marítimo. Eles eram os principais navegantes da época, tudo bem, galera? Inclusive, muitas vezes eles eram contratados por outras nações, como navegantes exímios, eles eram contratados por outras nações para poder navegar pelo Mediterrâneo e mapear a região do Mediterrâneo, né? Tendo sido o primeiro povo, inclusive, a atravessar as colunas de Hércules. Você chama as colunas de Hércules de Estreito de Gibraltar. Eles não foram muito além daquilo, mas foram os primeiros a atravessar. Inclusive, havia na época uma estrela usada para navegação que era tão famosa por ser usada para esse objetivo, que era chamada de Estrela Fenícia. Eu não sei qual nome que ela tem hoje, se me desculpe, procurei no Google, mas antigamente ela era chamada assim em referência justamente aos fenícios. A principal força de trabalho eram artesãos livres, que fabricavam os navios, inclusive, e elas se organizavam em cidades-estado. É importante isso aqui, galera. Por que cidades-estados? O terreno, além de montanhoso, era pedregoso, né? Era de difícil acesso. Então, ao invés de formar um reino unificado, ele facilitou a formação de cidades-estado independentes. O que também nos ajuda a entender por que os fenícios adotaram o comércio marítimo ao invés de adotar a agricultura, por exemplo, que era muito difícil, extremamente difícil naquele território, né? Lembrando que o Líbano, galera, fica bem na voltinha, bem na curva, bem na bacia do Mediterrâneo. Então, além disso, o acesso ao Oceano Mediterrâneo, né, ao Mar Mediterrâneo, né, era muito facilitado. Então, essas duas coisas acabaram empurrando os fenícios por mar, né? Formação de feitorias e colônias no litoral do Mediterrâneo,
também do litoral da África. Cartago, por exemplo, né, que a gente vai falar daqui a pouco, vai oferecer, vai ser a disputa entre dois grandes impérios, né, Cartago e Roma, lá as guerras púnicas. Cartago é uma ex-colônia fenícia, né? E tá aqui, galera, ó, nos deram a formação do nosso primeiro alfabeto fonético, beleza? A escrita, ela começa, a gente estudou lá, né? Ela começa com os sumérios, na língua, na escrita cuneiforme, mas a formação do alfabeto é fenício, beleza? Depois é que as vogais, se eu não me engano, são adicionadas, certo? Bom, eu falei que eu ia falar deles, né, galera? Os persas, os aquemênidas, eles também eram chamados de medos ou medos, tudo bem, galera? Território equivalente à parte do atual Irã, eles ocupavam a região do Planalto iraniano, inclusive o Irã, durante muito tempo, até século XX, né? Início do século XX era chamado de Pérsia, né? A ausência de recursos hídricos, é uma região semiárida, é uma região desértica, o que empurra essa galera para o expansionismo territorial e uma política imperialista, né? Ou seja, uma política de ataque, de dominação de outros povos, né? Aqui, ó, tolerância cultural com os povos conquistados, né? Ou seja, mantinha certa autonomia desses povos, né? E aqui nós temos alguns destaques. Nós temos Ciro I, né, o Grande, que conquista a região da Mesopotâmia, né, inteira. Depois dele nós temos o Cambises, que conquista o Egito. Nós já falamos disso lá atrás, lembra? Quando o Egito cai sob controle persa. E por último, quer dizer, nessa nossa lista aqui grande, nós temos o Dário I, né? O Dário, ele a gente marca ele porque ele faz uma revolução no Império. Ele torna o Império ainda mais desenvolvido, organizado, né? Divide o Império em satrápias, que eram como se fossem estados, né? Facilitando a administração. Estabelece um ciclo, estabelece uma rede de estradas que faz com que as tropas se movimentem muito mais rapidamente, né? É um sistema básico de correios, né? É o base do sistema de correios moderno, está aqui. Ele colocava mensageiros em cada parte da estrada. Assim, se você precisasse mandar uma mensagem, você não precisa correr a estrada inteira. Bastava você levar até o próximo posto, né? E um formato de cobrança de impostos, né? Uma moeda única, o que era considerado muito complexo para o período, né? O darico, né? Uma religião dualista, ou seja, bem e mal, sim e não, início e fim, dia e noite, bem e mal, já falei. O Hormuz seria bem, o Arimã seria o mal. O zoroastrismo, né, também fazia parte das características da religião persa. E por último, mais importante, isso a gente só vai pontuar porque nós vamos falar melhor mais à frente, né? O Dário começa e perde em maratona, depois seu filho Xerxes continua, né? São as chamadas guerras médicas, né? É o início da tentativa de conquista da região da Grécia pelos persas, né? É lá na batalha, como eu falei, de maratona, né? A primeira grande batalha e a primeira grande derrota, inclusive do Dário. O Dário morre em batalha, o filho Xerxes assume com o objetivo de retomar o controle sobre o mar Egeu. Beleza, galera? E aqui, ó, nós vamos falar disso também mais à frente, o conceito de bárbaro, de barbárie, beleza? Em Grécia a gente fala melhor disso. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Ótimo falar com vocês. Até uma próxima oportunidade. Beijo no coração.